Caros amigos e amigas, o meu nome é Antônio Ibiapino e estou gravando um vídeo agora. Inicialmente lhes dou bom dia, boa tarde, boa noite. O que eu estou fazendo agora é um discurso. Quando se lê um texto, é também uma mensagem que alguém emite para uma pessoa que está em outro lugar, que é o receptor. Quem faz o discurso ou quem escreve um texto é o emissor. O emissor deve expressar o que sabe do ponto de vista ou científico, ou filosófico, ou de educação e assim por diante. E a pessoa que recebe a mensagem deve ter a capacidade de interpretação. Isso é fundamental. Sem isso, ou seja, sem o poder de interpretação, é fácil ser enganado. Eu tenho sentido muita frustração e indignação com a postura desse cidadão que se chama André Fernandes, do PL, partido do Bolsonaro, que retirou direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, que sustentam que mulher não deve ganhar igual ao homem porque fica grávida. Vejam no YouTube o que diz o Bolsonaro sobre isso. E também fizeram a reforma trabalhista e a reforma da Previdência Social, retirando direitos dos pobres, dos trabalhadores e das trabalhadoras. É preciso alguém dizer isso, para esses canalhas não enganarem ao nosso povo. Eles agora, na campanha eleitoral, fizeram um vídeo e está passando na televisão na propaganda eleitoral. Eles estão emitindo mensagem. Os receptores somos nós. Ele diz o seguinte: meu filho é um vencedor, forte como o rei Davi. No livro escrito pelos judeus, que aqui se chama Bíblia, está escrito no livro de Samuel, capítulo 14 a 17, que o rei Davi já tinha muitas mulheres no harém. Todo rei tinha o seu harém. O rei Salomão tinha 1000 mulheres. Ele era casado com 700 mulheres e tinha 300 concubinas. O rei Davi tinha, que era o pai de Salomão, tinha muitas mulheres. E um dia ele viu uma mulher chamada Betseba. Essa mulher era casada com um soldado do rei Davi. O nome desse soldado era Urias. Estava em guerra. Naquele tempo, eles estavam em guerra, eles, os judeus, contra outros povos. No dia de hoje, eles estão em guerra. Eles quem? Os judeus. Com os palestinos, com os sírios e também com outras nações ao mesmo tempo.
matando crianças. Vamos voltar para 2 Samuel, capítulo 11, versículo 14 a 16. O rei Davi deu ordem ao oficial que estava na frente de batalha para botar Urias, marido da mulher que ele se engraçou, ele, o rei, se engraçou, e tirasse toda a cobertura, deixasse ele só contra os inimigos. O que aconteceu? Urias foi morto. E o rei Davi, então, trouxe a mulher para o palácio, e a mulher passou a ser mulher do rei Davi. Está escrito e está marcado aqui a referência para você ir buscar essa verdade. O André Fernandes é forte como o Davi. A fortaleza do Davi é mandar matar um dos seus soldados que estava morrendo na guerra por ele, rei Davi. Isso é fortaleza, meus senhores e minhas senhoras. Quem tem o poder de interpretação vai fazer a verdadeira interpretação para descobrir a verdade. Pois muito bem, vamos para frente. O pai do André Fernandes se chama Alcides Fernandes. Alcides Fernandes, deputado estadual pelo PL, partido do Bolsonaro, é pastor de igreja evangélica. Foi cassado no dia 30 de maio de 2003 por fraude. Qual é a fonte? Jornal O Povo, jornal mais antigo do estado do Ceará. Pois bem, o mesmo pai do André Fernandes, neste vídeo que está passando na televisão, na propaganda eleitoral, está dizendo o seguinte: meu filho fazia vídeos, era ainda um adolescente, muito jovem. Qual era os vídeos que ele gravava, meus senhores e minhas senhoras? Vídeo erótico, vejam no YouTube como é que ele faz com a bunda, como se estivesse fazendo sexo. Para influenciar quem? Crianças e adolescentes. Erotização. Simulando, talvez simulando, mas poderia ser real, cheirar cocaína. Vamos dizer que era só uma simulação. Certo? Mas estava fazendo um gesto para influenciar crianças e adolescentes que seguiam ele. Portanto, quantas pessoas terão feito a experiência de cheirar cocaína por causa daquele vídeo? Ele grava outro vídeo. Aí o pai dele diz que ele se tornou notável por esses vídeos. Se ele se tornou notável porque gravou e publicou, eu vou dizer uma palavra inadequada e peço desculpa a vocês, mas ele estava ensinando como raspar o cu, enfiar o dedo no cu, cheirar e depois raspar. Esse é o vídeo, tá no YouTube. Ora, se ele se tornou notável por dizer isso, eu não serei um pecador por estar citando o que ele disse. No Brasil, nós vivemos uma epidemia de feminicídio, de assassinato de mulheres. A cada 6 horas se mata no Brasil uma mulher, o que é grave e o que é uma ameaça real à vida. Pois esse menino gravou também um vídeo ensinando como se faz com uma namorada.
Ou seja, esse rapaz só faz coisas negativas. O pai foi caçado por fraude e o filho faz filmes negativos, mal influência para os jovens que ainda estão desenvolvendo suas personalidades. Agora vamos interpretar de verdade o que é que diz o Bolsonaro, o que é que diz o pastor de igreja evangélica, pai do André Fernandes, e o que dizem os bolsonaristas. É preciso diminuir a maioridade penal. 18 anos é muito tempo. Tem que condenar os infratores a partir de 12 anos, mais ou menos. Eles pregam isso, ainda diz que bandido bom é bandido morto. Agora, quando é o filho dele que faz essas coisas, aí ele diz que é forte como o rei Davi e diz que era só um adolescente. Agora, para os adolescentes, seu filho, sua filha, que comete erro, aí tem que baixar a maioridade penal, prender e, se possível, matar, porque eles dizem, bandido bom é bandido morto. Mas para o filho dele, não, era só um adolescente, era só um jovem. Então, pode fazer. Pastor, preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Vou repetir, pastor Alcides Fernandes. O meu velho pai, que morreu há 50 anos, ele me dizia, meu filho, nunca dê uma piada para uma mulher. E se um dia você se casar e a mulher não for uma boa pessoa, se separe e não queira nem ouvir falar no nome dela, para evitar confusão para você e para ela. Isso era educação. E cadê o senhor, que é pastor e que fala todo dia de moral, de família, de liberdade? Por que o senhor não educou o seu filho quando ele era ainda pequeno? Será que foi por falta de sua responsabilidade e de dever moral com a sua família e com a sociedade que o senhor deixou que ele se tornasse esse indivíduo que ele é hoje? O senhor pode enganar aos tolos, aos ignorantes, aos imbecis, mas o senhor não engana a todo mundo. O seu filho mostrou a olho nu que é uma pessoa sem caráter e perigoso para a sociedade. O meu nome é Antônio Ibiapino. Em nome da liberdade de expressão, da verdade e da boa interpretação dos fatos, eu gravo este vídeo para fazer um contraponto à hipocrisia, aos canalhas, aos aproveitadores do povo. Fortaleza não precisa caveirão e nem precisa de reduzir a menoridade penal. Sabe por quê? Porque os filhos dos pobres vão para a cadeia e o seu não vai, porque o senhor e muitos vão dizer que era só um adolescente. Fortaleza precisa de política pública, escola, moradia, Bolsa Família, que é uma política pública do presidente Lula da Silva, educação, que é uma política pública dos governos do PT. Lembre-se que o piso dos professores, para valorizar a categoria e para melhorar a educação no Brasil, é uma obra do
PT do presidente Lula. Lembre-se que as universidades e as escolas técnicas tanto vão qualificar profissionalmente os jovens, como também vão educar para a vida. Essa é a nossa premissa. E com toda coragem possível, e seguir lutando pelo mundo em que todos e todas têm direito ao bem-estar e à vida, à liberdade e à justiça social, eu estou gravando esse vídeo.